Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o meu parceiro Gustavo. De sempre, né? Fala galera. E hoje o nosso convidado é o médico aqui de São Paulo, Diego Drummond. Galerinha, só queria antes explicar aqui a dinâmica. Na verdade, a gente não tem muito roteiro nesses bate-papos, tá? São conversas sobre carreira, sobre medicina, sobre tendências da medicina. A gente convida alguns médicos amigos aqui, ou profissionais que a gente admira, e fala sobre isso, define aqui 5 minutos antes, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho dos bastidores. E bom, voltando, hoje eu tô aqui com o Diego Drummond. Diego, prazerzão estar aqui com você. Prazer é todo meu, fico muito agradecido pela oportunidade. Vamos fazer esse bate-papo aí no improviso, né? Mas assim que é bom que a gente vai emendando um assunto no outro, vai conseguindo explorar um pouco do que for proposto por vocês aqui. Bacana. Ô Diego, eu queria que você começasse se apresentando aí, conta um pouquinho Apresentando? de Bom, onde você veio, da sua formação, o que você atua hoje em dia. Bom, vamos lá. Meu nome é Diego Drummond, tenho 36 anos, ainda dá pra falar a idade, né? Eu sou mineiro, sou natural de Ipatinga, mas eu fiz faculdade no Rio, né? Fiz medicina, me formei no ano de 2014 e logo em seguida eu fiz a minha primeira especialização. Me especializei em nutrologia e logo em seguida já comecei a emendar vários outros cursos, todos relacionados com essa área, né? Tanto da parte de endocrinologia, fiz bastante curso relacionado com a parte de medicina esportiva, acompanhamento de atletas, e no momento eu estou fazendo minha outra pós-graduação em medicina do estilo de vida, né? Eu sentia, na medicina a gente tem sempre que estar estudando, né? Quando a gente fica um tempo parado, a gente já sente que está ficando defasado. Já tinha um tempo que eu não estava fazendo outra especialização e vi na medicina do estilo de vida uma oportunidade, né? De ter um pouco mais de conteúdo para os meus pacientes, porque eu vejo que hoje em dia... Para vocês terem noção, assim, a grande maioria das doenças crônicas, elas podem ser prevenidas com medidas básicas, né, de alimentação, atividade física, e as pessoas às vezes não têm acesso a essa informação. Então eu falei, isso é o que estava faltando não para completar, porque ainda vai ter coisa pela frente, né? Mas para o momento que eu tô hoje, eu acho muito interessante e estou gostando bastante. Pô, legal, Diego. Isso vai muito de encontro com o que a gente está fazendo aqui recentemente, que é tentar propagar essa medicina integrativa, funcional, do estilo de vida. A gente está tentando educar os nossos alunos, os médicos, para ir numa linha mais preventiva, mais humanizada, de precisão, enfim. E aí você falou de medicina do estilo de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, quais são os pilares, o que é essa medicina do estilo de vida. Isso que você falou é muito importante, né? Eu acho, inclusive esses 2 últimos anos de pandemia, eu acho que mais do que nunca, alertaram a população mundial, né? Como é importante a gente ter saúde, como é importante a gente ter uma imunidade boa, né? A gente está sendo acometido aí por uma pandemia que não seleciona, mas que a gente consegue ver no dia a dia que realmente paciente com obesidade, paciente com comorbidades, né? Hipertensão, problemas respiratórios, que poderiam ter alguma melhora com mudanças de estilo de vida, vão ser beneficiados com isso, e levar essa informação hoje é muito importante. Hoje o que todo mundo quer é o quê? Ter saúde, ter uma imunidade boa, né? E a medicina do estilo de vida, falando a respeito dos pilares, o primeiro deles é a alimentação, né? A importância de você ter uma alimentação saudável, uma alimentação com o mínimo possível de alimentos industrializados, que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Segundo, prática de atividade física, né? Que hoje em dia é até uma polêmica, né? Com essa questão de lockdown, as pessoas podem fazer atividade física, não podem, é bom, ruim, aumenta o contágio, piora, mas a atividade física ela é extremamente importante, né? Para saúde cardiovascular, saúde mental, né? Quantas pessoas que por estarem presas aí esse tempo todo não estão começando a surtar, né? Outra questão muito importante é gerenciamento do sono, ter uma qualidade boa de sono, que hoje em dia a gente também vê na prática que a minoria das pessoas tem. São Paulo é uma prova disso, né? O pessoal trabalha muito, você vai perguntar, eu pergunto para meus pacientes, quantas horas você dorme por noite? Quem dorme bem fala que dorme 5, 4 horas. Eu me enquadro nisso, que eu durmo mal, mas é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente fala, tem que dormir, mas eu particularmente não durmo bem.
E isso é importante a gente conseguir fazer esse manejo também, né? Eliminar aparelho eletrônico próximo do horário de dormir, dormir num ambiente totalmente escuro. Esse é um dos outros pilares. Outra questão muito importante também é controle do consumo de álcool e tabaco, né? Outro fator que aumentou muito com essa questão de isolamento social, as pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais bebida alcoólica, estão mais ansiosas, fumam mais, né? Esses são os principais, na verdade tem outros dois, mas eu esqueci agora. Mas conforme a gente for conversando, eu lembro. Tá bom. Mas são os principais. São os principais, exato. né? Acho que alimentação, tudo que entra no corpo, tudo que afeta o corpo, né? Como alimentação, bebida, sono. E você vem atendendo pessoas que passaram pela Covid e você tem notado que as pessoas que você tem atendido têm sofrido esse desequilíbrio de ter ficado preso em casa? Nossa, totalmente, né? Inclusive na última aula da pós, estava comentando sobre isso, né? Como que o isolamento social afetou a saúde mental das pessoas, mostrando estatística, né? De quantas pessoas estão com quadro de depressão e assim, um aumento absurdo, né? De pessoas com depressão. A gente vê isso, eu vejo na minha prática. Assim, a maioria dos pacientes ou voltou da pandemia, quadro de sobrepeso, ansiedade, depressão, piora do sono. Então, é uma realidade muito grande. Você falou agora de depressão, ansiedade, né? Eu acho que, inclusive, um dos pilares também, eu acho que é esse manuseio É o gerenciamento do estresse, lembrei agora. gerenciamento do estresse. Gerenciamento do estresse, né? A importância de você fazer uma meditação, a importância de você saber gerenciar o seu tempo, né? Ter essas técnicas, né, de mindfulness para poder melhorar essa questão também, antes de partir para uma estratégia medicamentosa, né? Fazer terapia é muito importante. Hoje em dia todo mundo está fazendo terapia, né? Antes isso era muito visto com preconceito, Sim. mas agora não. Agora tem que ser incluso no dia a dia, tem que ter terapia. Na realidade nem existia, né? Se eu chegar, por exemplo, meu pai ia falar que para fazer uma terapia, a terapia dele era o chinelo. Terapia cheia de louça para lavar, aquela piadinha, pessoal. Lavar roupa, aquele negócio de pedras machistas. Sim. E realmente a gente percebe que as pessoas precisam, né, desse acompanhamento. E você, lá na clínica que você está trabalhando, que é a clínica do Dr. Guilherme, Sim. existe lá um acompanhamento multidisciplinar da galera? Como é que é? Olha, de multidisciplinar é o acompanhamento médico e nutricional. Psicológico, não, mas seria muito importante também ser incluso, né? Eu sempre recomendo para os meus pacientes. Tá fazendo terapia, né? Porque principalmente o paciente, obesidade e ansiedade são duas coisas que elas andam juntos, coladinha. E às vezes a gente conversa com o paciente e você vê que ela já passou por trocentos médicos, mas que está sempre com o mesmo problema. Compulsão alimentar, comer noturno. E isso, obviamente, tem medicação que trata isso. Mas só usar a medicação sem fazer um trabalho de psicoterapia não resolve. Então a pessoa vai ficar naquele looping eterno. Perde peso, suspende o medicamento e o quadro e a emoção. Ela está sabendo lidar com as emoções? Continua sem saber lidar com as emoções, né? Então não adianta, tem que ser esse acompanhamento conjunto. E é complicado, porque tem muita gente que tem uma certa resistência a procurar o tratamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico, né? Tem que ser um acompanhamento conjunto. Então é muito importante ter essa correlação. Muito legal. E quais são os fatores que afetam mais a saúde mental? E você falou de meditação, né? Já existem bastantes estudos comprovando a eficiência Sim. de meditação e de outras práticas para a saúde mental e manuseio do estresse, né? Olha, fatores que afetam mais a saúde mental, eu acho que principalmente a rotina de trabalho que as pessoas têm hoje em dia, e eu acredito também que até a velocidade da modernização do mundo, né? Essa questão de rede social. Legal. As pessoas hoje em dia elas ficam o tempo todo ligadas, né? Então, o tempo todo você está respondendo mensagem, o tempo todo você está conectado, o tempo ele passa muito mais. Eu tenho a impressão que o tempo passa muito mais rápido hoje. E isso afeta muitas pessoas, né? Aquela coisa de você acordou, mas você já está fazendo uma coisa pensando na próxima e já estão te cobrando isso e aquilo, ninguém aguenta, né? E chega uma hora que a pessoa não consegue administrar isso. Somado com a situação de você estar isolado, em contato com muito menos pessoas do que antes, né? Acaba que, né, aquela
questão de você ter mais proximidade, brigar mais, isso é uma realidade, né? Então imagina agora que as pessoas vai fazer quase 2 anos que estão convivendo com as mesmas. Isso realmente afeta muito a saúde mental. E a meditação, o saber respirar, né? Que a meditação eu não entendo muito, tá? Já tentei fazer um pouquinho, já acompanhei uns guias de meditação guiada, estudei alguns livros relacionados a isso, e eu vejo que a meditação, um dos principais fatores é a questão da respiração. De você parar, né? Sentar, né? Na posição ereta, sem encostar o corpo todo na cadeira. Controlar a sua respiração. As pessoas não sabem respirar. Pode pedir para todo mundo. Quando alguém vai fazer uma meditação com você e pedir, respira. Você está sabendo respirar? A maioria não vai saber. E você vai ficar nervoso de não estar conseguindo fazer aquilo ali. Mas na hora que você se concentra, faz a respiração do jeito, você sente já uma plenitude. É verdade. Fazendo associação. Você se sente mais tranquilo, você sente a cabeça esvaziar. E na hora que para, é uma sensação boa, né? Mas é uma prática, como qualquer outra, exige treino. Eu já tentei várias vezes fazer. Acordava cedo, 6 horas da manhã, ainda sonolento, e aí eu tentava. Muitas vezes conseguia, ficava bem, outras vezes dormia, mas é normal. O processo, não pode desistir, como qualquer outro tipo de atividade que exija treino. Não vai ser com uma semana que você vai sair meditando. É porque a gente é muito ansioso, mais uma vez, né? Exato. A gente é muito ansioso, a gente quer o resultado do dia para a noite. Então, mais uma questão que ela precisa de uma prática. Então, começa com uma música, já está aprendendo melhor, tira a música, já começa a fazer sozinho, testa uma medicação guiada. Não tem que se sentir, mas eu estou muito longe de conseguir o que eu quero. Não importa. Vai utilizando esses artifícios até você chegar no nível legal. Hoje em dia tem vários aplicativos de meditação, no Instagram mesmo, vários profissionais que 6, 7 horas da manhã estão lá ensinando, YouTube. Não falta ferramenta, todas virtuais, né? Sim. É a globalização, é a rapidez do muito moderno. Mas já é uma coisa que nos auxilia a sair dessa velocidade de informações também, né? A gente estava até comentando com uma outra médica, né? O pessoal às vezes fica ansioso de parar para meditar 5 minutos, né? Enfim, e dá para começar com muito pouco, né? Eu sou adepto de meditação e de respiração também. Respiração eu aprendi com um colega nosso que Já demorou para conseguir? Eu comecei com 5 minutos. Sendo sincero, eu não me sentia bem nesses 5 minutos. Eu não conseguia sentir o estado de bem-estar e tal. Eu passei a conseguir ali ficar naquele momento presente depois de mais ou menos 1 mês de treino. E ainda períodos curtos, 10, 15 minutos. E aí eu sempre começo com respiração também, na verdade. Eu fico de 1 a 5 minutos só respirando profundamente. Só o fato de respirar já alivia muito, né? E é algo relativamente simples de se fazer, né? Em qualquer lugar, né? Sim. Ô, Diego, você falou do isolamento, que as pessoas, né, não estão se relacionando com outras pessoas, ficam só com aquelas pessoas dentro de casa. E acho que relacionamento social também é um fator aí de saúde. Com certeza. E às vezes a gente não acho que eu vejo pouquíssimas pessoas falando de relacionamento social e saúde, né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Olha, inclusive foi outra temática da pós, né? Falando como é importante as nossas relações interpessoais, né? A gente ter uma amizade, a gente ter alguém com quem conversar, a gente poder expressar, né, nossos sentimentos, e isso realmente ficou muito defasado, né? A gente vê que a gente tá liberando energia, tá liberando hormônio, né, serotonina, ocitocina, tudo isso contribui muito para o nosso bem-estar também, então é extremamente importante a gente ter também esse relacionamento social, para a saúde, no geral. Sim, eu li um livro uma vez, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, e esse livro fala sobre os aspectos que levam à felicidade, a felicidade que leva ao sucesso. E aí o principal aspecto falado nesse livro que leva à felicidade é o relacionamento social positivo. E aí acho que num outro livro, inclusive, fala que pessoas que têm relacionamentos sociais positivos vivem muito mais do que pessoas solitárias, assim, né? Então, são aspectos muito legais de se falar. E que são poucos falados na medicina, né? Sim. A gente vem falando com vários médicos, até comentei com uma outra pessoa que estava aqui com a gente, cada vez mais a medicina está saindo daquele ato de prescrever para o ato de olhar realmente, né, o paciente como um todo, né?
acompanhar o meio do paciente. A sua consulta lá hoje, quando a pessoa chega, como é que funciona? Como é que você tem lidado com, pensando na medicina de estilo de vida, pensando na pessoa que está chegando com toda essa problemática que você comentou? Olha, eu costumo abordar tudo sobre a vida da pessoa, Faz uma né? anamnese bem... Uma anamnese bem detalhada. Outra coisa muito importante, aproveitar que você falou para já introduzir isso, essa questão dessa visão, de uma visão global, né? Que você falou, hoje em dia os médicos não estão pensando tanto na prescrição, mas sim, assim, em tentar tirar um pouco de medicação. Mas às vezes até a visão do paciente, tipo assim, médico, remédio. Eles acham que médico é remédio. Só que não. O ideal é a gente tirar o máximo de medicamento, que ela não precise disso. E aí, olha os pilares da medicina do estilo de vida. Com alimentação você consegue melhorar. Com atividade física você consegue melhorar. E para isso, a gente precisa entender como é que é a rotina, como é que é o meio que ela está inserida. Então, às vezes, eu começo a consulta perguntando, ouvindo muito a pessoa, porque o paciente gosta de ser ouvido. Quem não gosta de ser ouvido? Então, é muito importante você ouvir, ver o que ele tem para falar. Às vezes, eu noto que determinados pacientes, quando a gente pergunta, eles devem pensar assim, gente, para que ele está me perguntando isso? Né? E eu pergunto, você mora com quem? Você mora sozinho? Quem cozinha na sua casa? Que horas que você acorda? Você tem intervalo de almoço? Você gosta de trabalhar? Então eu fico pensando assim, tem gente que fala assim, gente, o que tá me perguntando isso? Fala o que eu tenho, passo remédio, eu quero ir embora, mas não é bem por aí. Sim. Isso aí a gente está tentando buscar, extrair algumas informações importantes. E isso é complicado porque às vezes tem uma pessoa mais tímida, uma pessoa que não quer se abrir. Às vezes essas são as mais difíceis, porque a gente vai tentando buscar informação e a pessoa tá lá muda. Eu falo, meu Deus, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou fazer uma piadinha agora para ela se soltar mais. Às vezes nem com a piadinha a pessoa fala, é mais rígida. Mas aí a gente vendo que conforme vai passando 1 mês, 2 meses, ela vai pegando uma confiança e já vai conseguindo mostrar. E aí eu vou conseguindo entender o quê? O que é o ambiente que aquela pessoa vive. Porque o ambiente é tudo, né? Quando a gente vai falar principalmente parte de dieta, de alimentação, o ambiente influencia totalmente. Então, às vezes tem, por exemplo, uma mulher que é mãe, tem 3 filhos, trabalha o dia inteiro, o marido fica o dia todo fora de casa. E aí você vai perguntar como é que a sua alimentação é ruim, mas por quê? Porque tem que fazer comida para os meninos, o marido come mal. Como que essa mulher vai ter um estímulo de fazer uma dieta saudável? Se o ambiente não colabora, né? Sim. Ou uma pessoa que trabalha fora, né? Eu sempre brinco assim, quem trabalha em hospital, já trabalhei muito em hospital, eu sei como é que funciona. Chega lá, todo mundo faz, cada um dá R$5 pra gente comprar pizza, compra um bolo, compra uma coxinha. Como que você bota na cabeça de uma pessoa que trabalha num ambiente desse que ela tem que ter uma alimentação saudável? O que ela vê ali no dia a dia? É todo mundo comendo besteira, né? É aquela frase que eu sempre... É clichê, mas eu sempre falo. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Como que ela vai querer ter uma alimentação saudável se ela só está vendo coxinha na frente dela o dia todo? É difícil, né? É muito difícil. Então, entender o ambiente, entender também o que a pessoa está disposta a fazer e o que eu consigo negociar com ela, né? Porque se realmente for uma pessoa muito difícil, a gente tem que ir, passo a passo, conseguindo entender, conseguindo melhorar aquilo ali. Porque igual você perguntou, tem um acompanhamento multidisciplinar, é só médico, tem psicólogo, tem nutricionista? Então, assim, partindo do princípio que a pessoa não tem um acompanhamento psicológico, eu tenho que fazer, assim, às vezes, né, eu tenho que tentar introduzir o meu conhecimento para ela conseguir melhorar essa situação, até procurar um psicólogo, ou se ela não puder procurar, eu fazer o máximo que eu puder da minha parte para auxiliar. E a gente vê que tem bons resultados, né? Às vezes o paciente volta, às vezes não obteve o que ele queria em relação à perda de peso, né? Mas ele teve uma melhora em questões de saúde. Tá bebendo mais água, tá indo melhor no banheiro, tá fazendo alguma atividade física. Qualquer progresso é um progresso, né? Então eu sempre tento falar assim, olha, quando você voltar, não fique desanimada se você não conseguir o que você está querendo. A gente sempre tem que ver as melhoras e aproveitar aquilo ali, comemorar, né? É lógico, assim, cada paciente exige uma postura. Tem gente que eu sei que eu posso virar e falar assim, não, vamos dar o sangue. Mas não é com todo mundo que eu posso falar isso. Tem pessoas que elas já têm um psicológico mais abalado. Se eu falar isso, a pessoa não vai nem voltar.
pessoa fala, vou fugir daquele ali. Tá querendo pegar pesado comigo. Então, assim, a gente vai surfando na onda do paciente. Vai sentindo, né? Vai vendo o feedback dele e aí a gente vê até onde a gente pode ir. Eu noto assim, quando você propõe, né, uma mudança de estilo de vida, pensando na medicina de estilo de vida ou na própria nutrição, algumas pessoas elas têm um impulso inicial positivo, se eu quero, eu pretendo, mas depois, como você falou, ela está em um meio, que esse meio não colabora para que ela mude, ela acaba desistindo. Como que é, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, como que é o seu retorno, né? Então vamos lá, de 10 novos pacientes, quantos que acabam retornando? Baseado nessa expectativa que a gente está conversando. Levando em consideração os que o ambiente não favorece, né? Que acaba sendo uma maioria, vamos dizer assim. Sim. Né? Olha, essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Por quê? Porque eu sempre falo assim, a pessoa ela só vai decidir mudar quando realmente tiver acontecendo alguma coisa que incomode ela muito, né? Ou se ela tiver algum problema de saúde, que olha, alguma dor incapacitante, ou que está incomodando muito, ou algum incômodo muito grande com o peso. Se não tiver nada disso, a pessoa vai continuar com o estilo de vida dela ruim. Para que eu vou mudar? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem nada me incomodando. Então, essas são as mais difíceis. Até porque, levando em consideração o que você falou, e se a pessoa convive com pessoas que têm um estilo de vida ruim, qual foi o seu padrão de comparação dela? O estilo de vida ruim, então ela vai achar que ela tá ótima, né? Eu sempre vejo, não, mas eu pelo menos não tenho isso. Eu não fumo. Pelo menos eu não fumo. Ou então eu vejo algumas pessoas assim que estão com alimentação muito ruim, mas que acham que tá boa. Mas por que acham? Porque o padrão de referência é ruim, entendeu? Então isso é muito complicado. Então assim, a gente procura falar, então tá, mas aí você veio aqui motivado por qual razão? É porque eu estou sentindo isso. Mas te incomoda? Você prefere ficar do jeito que você está ou melhorar? Eu prefiro melhorar. E o que dá para fazer agora? O que você consegue fazer? Porque eu não vou virar e falar só, você vai ter que fazer 2 horas de atividade física por dia. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer. A gente precisa trabalhar com a realidade. Então, assim, o que você está disposto a fazer? O que é possível na sua rotina? E a gente também tem que ir mostrando, né? Tanto que eu gosto de ver o dos horários por conta disso. Que às vezes eu brinco e falo assim, que horas você trabalha? Não, às vezes tem paciente que fala, eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Eu falo, de que hora você trabalha? De 6 da manhã às 3 da tarde. E depois? Aí depois eu volto, quanto tempo que você gasta para casa? Eu gasto meia hora. E o que você fica fazendo de tal hora até tal hora? Eu vou arrumar a casa rapidinho, depois eu vou ver Netflix. Mas você teve muito tempo, não dá para colocar meia horinha aí de atividade física? Mas a academia é longe, não dá um quarteirão para você caminhar? Mas é perigoso, mas não dá para você pular uma corda? Pular uma corda eu consigo. Então você vai assim, você vai apertando, mas assim, tudo de uma maneira bem tranquila, leve, daquela forma que eu te falei, entendendo, pegando o feedback dela e propondo mudanças. A mesma coisa com a alimentação. Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo. O que dá para fazer? Eu consigo levar uma banana. Então, beleza, leva a banana. Tudo negociado. E aí, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai propondo mais mudança. Muito legal. Você até já comentou isso um pouco, mas como que a galera ela recebe esse tipo de orientação, assim? Tipo, a pessoa vai, às vezes, querendo um medicamento, mas aí, de repente, vem uma pessoa que pergunta quem que cozinha pra ela, com quem que ela mora. Olha, é muito engraçado. Tem gente que você vê que faz uma cara de, meu Deus. Mas outras pessoas, você vê que elas gostam disso, né? Que você vê que elas interagem, perguntam, e aí no pós-consulta elas ficam, nossa, doutora, eu fiz aquilo ali que você falou, foi ótimo. Nossa, não é que dá para fazer isso? Eu nunca tinha pensado. Porque muitas vezes a pessoa não tinha noção de que aquilo ali ajudaria ela tanto, entendeu? Sim. E medidas muito simples, né? Que quando a gente fala, por isso que eu volto a falar, como a informação faz falta hoje, né? Que são coisas tão... Agora eu não vou lembrar de cabeça assim, mas são medidas muito simples que dão um resultado muito bom. Uma medida simples, aqui que já até acabou. Consumir água. As pessoas não bebem água. Não bebem água. E às vezes elas falam assim, eu não bebo água porque eu não gosto. Ou porque não dá tempo. Aí fala assim, eu não bebo água no trabalho porque não dá tempo. Em casa não dá tempo. Eu falo, então não dá tempo nunca, né?
ou porque eu não gosto. Aí eu vou e brinco assim, olha, uma alternativa legal para você fazer isso, você já tomou vitamina C efervescente? Coloca um pouquinho na água, o gostinho fica melhor. Aí ela, nossa, aí sempre é muito comum. Eles voltam, não, doutor, eu fiz aquilo ali de colocar vitamina C, ela fica boa mesmo e fica parecendo refrigerante. Eu viu? Então, assim, você propõe isso, eu vejo que elas recebem, lógico, nem todo mundo recebe bem, principalmente quando a pessoa vai e a gente não prescreve nada, que tem situações da pessoa aí, você vê que não é o medicamento que vai resolver, Sim. né? É realmente essas mudanças que vão melhorar os resultados, Sim. porque tem muita gente que vai, quer alguma coisa, você não passa, ela acha Exato. ruim. Mas, assim, eu procuro conscientizar. Mas isso é ao longo do tempo, porque antes eu não tinha tanta prática, aquela coisa da insegurança, né? Eu não vou desagradar ele, vou prescrever. Agora não, vou te desagradar, mas você vai me agradecer depois por eu ter te desagradado. Principalmente para emagrecimento, as pessoas esperam ainda a pílula mágica, né? Ah, totalmente, né? Isso aí é difícil você colocar, mas eu procuro ser muito realista, sabe? Com todo mundo, tanto que assim, do que eu posto em rede social, eu bato na mesma tecla, sempre. O que você precisa para perder peso? Mostrando para elas como que acontece o processo de perda de peso. Ó, acontece assim, não tem outro jeito. Então, assim, ou você se dá um jeito de se encaixar ali, porque realmente essas pílulas são mitos. Eu gosto muito de exemplificar. Tá vendo aquilo ali que você usou? Não funciona por causa disso, disso e disso. Mas é bem complicado você colocar, principalmente em pessoas que já tentaram de tudo, né? Porque geralmente o paciente que tem sobrepeso, a grande maioria já fez tudo que você imaginar, mas não fez o básico, né? Então, para você colocar na cabeça dela que são coisas tão simples que vão dar resultado, é difícil. Porque hoje em dia, né, principalmente questão de marketing, né? O marketing em cima disso é muito pesado, com tudo. É gel redutor, é chá, não sei o quê. Então, a pessoa vê aquilo ali, entrou na internet, aí tá lá, ó, compre por apenas R$ 29,90. É lógico que ela vai querer clicar. Sim. Né? Até ter um problema ou até ter um efeito sanfona. Então é muito importante você esclarecer. E eu sou chato, eu chego a ser chato mesmo na tentativa de esclarecer essas questões. É isso, como muitos não acabam partindo até para outras drogas mesmo, como uma sibutramina da vida, com prescrição, né? Você compra no mercado negro, Sim. ou qualquer outro tipo de medicamento de forma indiscriminada, né? E aí acaba se prejudicando, porque tem um ganho inicial ali nos primeiros 30 dias, depois tem um reganho e até piora, enfim. Você recebe muita gente assim também, com uso de droga por fora e depois chega... Com certeza, o que mais acontece, eu brinco que eu falo assim, nossa, você pegar alguém que está no meio do caminho é a pior coisa, porque aí você tem que consertar um erro que a pessoa está fazendo, mas que é muito comum, porque, assim, eu sempre falo, não é um protocolo igual para todo mundo. Cada questão envolvida no emagrecimento exige um tratamento diferente. Por quê? Tem pacientes que tiveram esse ganho de peso por conta de alguma desregulação hormonal. Tem pacientes que tiveram ganho de peso por conta de alguma ansiedade ou algum outro tipo de quadro. Cada um é um medicamento diferente. Então, assim, você deu um exemplo aí, sibutramina. A sibutramina ela é um medicamento que ele é um inibidor de apetite, então ele age no sistema nervoso central, cortando a fome da pessoa. Mas não vão ser todos os casos que vão conseguir ter uma perda de peso igual. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma paciente que perdeu muita massa muscular, que o metabolismo está baixo. Se eu der uma sibutramina, eu vou piorar a situação dela. Que quanto menos massa muscular, menor o metabolismo. Então, às vezes você vai ter um efeito inicial, mas que depois vai gerar um efeito rebote absurdo, né? Mas as pessoas... conversam umas com as outras, né? E aí, minha amiga tá tomando tal fórmula. Essa semana mesmo, ontem, eu recebi uma mensagem. Tem como você dar uma olhada para mim aqui nessa fórmula que prescreveram para minha amiga? Quando fala assim, eu já falo, ai meu Deus, vamos ver, né? E assim, passaram umas doses cavalares para ela. E assim, era uma pessoa que não tinha necessidade, era uma paciente que já era magra e estavam passando uma medicação que ela ia ficar assim totalmente sem fome. E o pós, mas não passaram uma dieta, não orientaram nada de efeito colateral que ela poderia ter e ela ia mandar fazer. Se não fosse eu ter falado, não, você não vai fazer isso aí não, pode parar com isso. Ela ia fazer, e aí quantas e quantas pessoas não caem nessa, né? A gente vê assim,
esses medicamentos que vendem e não tem muitas informações no rótulo, que é comum, eu vejo na internet direto, pessoas divulgando, medicamento tal. E aí você vai procurar saber o que é a fórmula, às vezes tem coisa ali que pode gerar uma desidratação, né? Vários outros efeitos colaterais, mas as pessoas não têm informação. Elas acham que é a mesma coisa para todo mundo, né? E muitos outros medicamentos também são vendidos sem ter necessidade de prescrição na farmácia, mas que também não resolveriam todos os casos, né? Um exemplo básico são os medicamentos mais utilizados hoje, que é o... Oi? Metformina? Não tem a metformina também, mas é o Victoza, o Saxenda, o Ozempic e o Trulicity, que são todos da mesma família. Ele vende sem receita. Então, assim, mas não são todos os casos que vão ser beneficiados. E eles têm uma diversidade de efeitos colaterais. Até gosto de prescrever, para alguns casos, sim. Mas os pacientes acham que assim, vou tomar aquilo ali, eles falam, é a injeção que emagrece. E a injeção que queima gordura. Eu falo, gente, isso não queima gordura. Isso vai atuar melhorando o metabolismo de glicose e aí, consequentemente, é um efeito dominó. Não é uma coisa que vai queimar gordura. Queimar gordura, a única coisa que faz é o déficit calórico, gastar mais do que está consumindo. As outras formas, infelizmente, não dão certo. Ainda não descobriram, né? Ainda não descobriram. No dia que descobrir, acabou com o nosso trabalho, né? Acabou. A automedicação é um negócio ainda bem comum, né? O pessoal, por falta de orientação e de informação, acaba querendo realmente, que nem o Gu falou, a fórmula mágica e esquece do superpoder de fazer um pouquinho todos os dias, né? Igual beber água, treinar 10 minutos, Sim. parar 5 minutos, enfim. Ô Diego, e aí mudando um pouquinho de assunto, a gente também está falando muito de tendências aí de medicina e tal. O que você acha aí que vem para frente na medicina, de tendência? É realmente essa medicina mais funcional? Olha, eu acho que a tendência da medicina tem diversas, né? Mas essa parte, né, o foco nos cuidados primários, estilo de vida, genética também Legal. vem vindo com força total, né? Hoje em dia esses testes genéticos que a gente tem para identificar intolerância, para identificar genes que podem facilitar o ganho de peso, tudo isso eu acho que é o futuro da medicina no momento. A gente, enfim, estava conversando com um médico esses dias e é um termo até relativamente novo para mim, que é medicina de precisão, né? Que tem total relação com esses testes genéticos que você está falando, né? Envolve toda essa questão, né? Da gente conseguir avaliar cada paciente na individualidade dele mesmo, né? Você tem usado hoje na sua prática clínica? Uso muito pouco. Venho estudando, alto, o custo é muito alto, né? Ele não é acessível a todas as pessoas, né? Então isso acaba dificultando um pouco, porque às vezes a pessoa faz o teste genético, né? Mas ela não consegue dar seguimento àquilo ali. Apesar que o segmento, mais uma vez, é muito básico, às vezes é retirar um ou outro tipo de alimento, né, que vai causar um quadro inflamatório, que poderia gerar uma tendência maior a você ter um ganho de peso, mas medidas básicas, porém, como os exames acabam tendo um custo mais elevado, muitos pacientes acabam não fazendo. Mas utilizo em alguns pacientes, sim. Legal. O Diego, a gente estava com uma outra médica aqui agora há pouco tempo e a gente perguntou sobre, o Gu falou de prática clínica agora, a gente perguntou de alguns procedimentos ou de algumas diretrizes aí e queria saber a opinião dela. Enfim, eu vou fazer mais ou menos igual com você, se você não se importar. Claro. Por exemplo, o papel dos hormônios na saúde e da modulação de hormônios, da terapia à base de hormônios. Bom, é uma questão polêmica, né? Mas eu sou totalmente a favor, né? Hormônios, eles são a base de tudo, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas perderam um pouco esse preconceito, né, que tem a falar de hormônio, falar de reposição hormonal, de modulação hormonal, que é um termo que às vezes desagrada muitos profissionais. Muita gente fala, não existe modulação hormonal, não existe dose segura, hormônio bioidêntico, hormônio sintético, o que é melhor, né? Mas, principalmente, depois que a gente passa dos 30 a 35 anos, a gente começa a ter uma queda muito grande, né? Principalmente dos hormônios sexuais. E você conseguir fazer um ajuste deles, né? Isso dá uma melhora de qualidade de vida absurda, né? Para o homem, para a mulher, né? Hormônios básicos que afetam totalmente a qualidade de vida, sem ser os sexuais. Hormônios da tireoide. Todo mundo usa
hormônio da tireoide É para verdade. tratar hipotireoidismo, hipertireoidismo. Existe algum preconceito em cima disso? Nenhum. Mas quando fala de hormônio sexual, Até aí o assunto já é outro, né? anticoncepcional, né? Não deixa de ser hormônio também, né? Anticoncepcional, é um hormônio feminino, né? Então, assim, quando você vê essa discriminação que fala, testosterona, bomba, anabolizante, tudo é questão da dose que a pessoa utiliza, né? É aquela, mais uma vez, vou usar uma frase clichê, eu adoro essas frases, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. Então é isso. Se você tiver um uso consciente, tem risco, tudo tem risco. Uma dipirona tem risco, qualquer medicamento tem risco. Mas você tem que pensar o quê? Custo-benefício. Sim. Eu acho que custo-benefício é tudo. Tem que ver como que está a situação da pessoa. Vou dar um exemplo básico. Mulher menopausada, lá com seus 50, 60 anos. A gente vê que ela está desanimada, perda de massa muscular, né? Diversos outros sintomas, cansaço, fadiga. Quando ela faz uma modulação hormonal, a vida vira outra. Mas ela pode ter isso, pode ter aquilo. A gente vai avaliar se tem alguma possibilidade dela ter alguma complicação. Sim. Se tiver alguma possibilidade, tudo vai ser feito da maneira mais cautelosa possível. Não é simplesmente, tá com isso, bora passar hormônio. Não é assim que funciona. Sim. Então, eu acho que o custo-benefício tem que ser avaliado e, na grande maioria das pessoas, melhora a qualidade de vida. Não tem o que discutir, né? Não tem o que contestar isso. Em algum momento a galera associou hormônios, o Gu falou isso na entrevista passada, ou a fisiculturista ou a câncer, né? Sim, até hoje. É muito comum que, às vezes eu recebo paciente que vem de outro médico, de outra especialidade. E querendo ou não, cada especialidade, ela vai olhar para si mesma, né? Então, é muito comum, médico ortopedista, não pode fazer nenhuma atividade física. Ou médico ginecologista, não pode usar isso. E aí eu vejo muitas recomendações, não pode usar nenhum tipo de hormônio porque tal exame veio alterado. Mas aí quando você vai ver uma alteração assim, muito discreta, mas isso, eu acredito, na minha visão, que o médico está fazendo isso para tirar o dele da reta, né? Para pensar assim, teve tal alteração. Se ela usar hormônio, pode piorar. Eu não vou me arriscar a fazer isso, a deixar prescrever para eu ter um problema, entendeu? Mas pode ter, óbvio, o hormônio pode causar isso em pacientes que tenham predisposição, pode causar problemas, mas na maioria dos casos não vai ser só isso. Vai ser vários outros fatores que já estavam associados e já tinha uma tendência, já tinha uma genética favorável àquilo ali. Então essa visão preconceituosa, graças a Deus, vem diminuindo cada vez mais. E você percebe benefício de hormônios em quais casos, assim, em quais situações? Olha, mulher, né, principalmente mulher que usou anticoncepcional muitos anos da vida, né, o anticoncepcional ele acaba, falando a grosso modo, silenciando a testosterona, né, que é o hormônio masculino. Então, mulher que usou anticoncepcional há muito tempo, está com a libido muito baixa, muita retenção de líquido, por quê? Porque usou hormônio feminino há muito tempo, perda de massa muscular. Então, assim, tirou o anticoncepcional, colocou alguma reposição de outros hormônios femininos e masculinos. Você percebe uma mudança absurda, melhora a libido, ganha massa muscular, emagrece, né? Mas tudo, né, moderadamente, de acordo com a individualidade do paciente. E ainda sobre hormônios, todas as vias de administração podem ser utilizadas? Tem uma particularidade? Sim. Oral, Eu particularmente, injetável, acho tópico? todas as vias válidas, né? Mas qual utilizar? Vai depender do paciente e da adesão dele, né? Vamos botar a testosterona, né? Que é o mais simples. A gente tem o quê? Via intramuscular, via transdérmica, né? Que é muito utilizado, né? Que é o gelzinho de testosterona, mas que nem todo mundo absorve bem. Então tem paciente que a gente já faz gel de testosterona e você vê que não melhora. Às vezes tem uma absorção ruim, ou às vezes manipulou numa farmácia que não é tão confiável. Via oral, não é uma via muito interessante para administrar por conta de primeira passagem no fígado, pode ser hepatotóxico, se a pessoa já tiver alguma tendência a ter algum problema, isso pode gerar um comprometimento. E os implantes, né, que são os chips, que também é uma via bem interessante, né, eu já fiz o curso para poder fazer
fazer a aplicação. E é interessante por quê? Porque cada tipo ele tem um tempo que ele vai liberando, né, na corrente sanguínea, então consegue, se o paciente que não está afim de ficar passando gel ou não está afim de ficar aplicando o medicamento intramuscular, coloca o chip, vai ter que trocar de 6 em 6 ou de 1 em 1 ano, é uma via válida, mas também o profissional tem que entender muito bem do assunto, tem que fazer o cálculo direitinho das doses, né, saber o que ele vai associar, ver o quadro do paciente. E isso é muito importante, porque se o paciente for ansioso, se o paciente tiver algum outro problema, qualquer alteraçãozinha que der, foi o chip, foi o implante. Então isso acaba sendo um problema também, né? Sim. Eu participo de um grupo só das pessoas que fizeram, só dos médicos que fizeram um curso dos implantes hormonais. E todo dia alguém manda, né, algum caso de paciente. Então, a gente comenta entre a gente, paciente que tem quadro ansioso, paciente que tem algum outro problema, não coloca o chip, porque qualquer problema que der, é o chip, né? Então, isso aí acaba sendo um problema, né? Porque é um procedimento caro, um procedimento invasivo. Imagina, o paciente investe lá 4, 5 mil reais para o negócio inflamar. E fica mal para você. Então, às vezes, eu até evito justamente para não ter esse problema. Sim. Para não ter esse problema com o paciente. Tem alguns outros hormônios que passam até batido, né? Sei lá, vitamina D. Vitamina melatonina. D. A vitamina D, na verdade, ela é tão falada hoje, né, que eu até... Já virou até, como é que diria? Tá básico falar sobre ela, né? Que as pessoas não sabem, mas ela é um hormônio também, o hormônio D, vitamina D, e que a maioria esmagadora das pessoas tem deficiência de vitamina D. Até mesmo porque se você for pegar no exame laboratorial, tá lá valores de referência, aí tá lá até 30 é suficiente. Então, às vezes eu recebo encaminhamento de outro médico, de outra especialidade, o paciente, não, minha vitamina D tá boa, deixa eu dar uma olhadinha, tá lá 30, tá boa não, meu bem. A vitamina D tem que estar mais elevada. Ela tem que estar lá no nível... Isso aí também diverge bastante, né? Mas tem profissionais que falam, tem que estar no nível de 60, acima de 45. Eu gosto de pelo menos mais de 50, né? E ela, inclusive, melhora a imunidade. Casos de depressão, a vitamina D em níveis elevados pode melhorar. Previne catabolismo muscular e tem alguns estudos falando que ela tem um efeito protetor contra a Covid também. Eu tomei a vitamina D intramuscular, eu sempre faço suplementação oral, fiz uma dose alta de vitamina D, eu tive Covid um pouco depois, eu não tive nenhuma manifestação, nada. Para não falar que eu não tive nada, eu tive um pouquinho de falta de ar. Será que foi a vitamina D? Não sei, mas eu sou uma prova em mim que funcionou, né? Lógico que tem que ter uma comprovação dos estudos, mas falando minha experiência, né? Foi uma coisa vantajosa. Bacana. Diego, soroterapia, você faz? Soroterapia eu faço pouco, mas também é um outro tratamento bem interessante, né? Para a gente conseguir fazer uma reposição de vitaminas, minerais, num espaço de tempo mais curto, né? A gente conseguir dar um boom na imunidade do paciente. Melatonina, você trabalha com melatonina? Melatonina eu uso muito pouco hoje em dia. Por quê? Porque tem paciente que não se adapta bem à melatonina, né? Na verdade, assim, eu já fiz uns 3 cursos falando sobre a melatonina e tem muita divergência, né? Alguns professores, médicos falam que a gente tem que fazer uma dose muito baixa e começar a aumentar, mas a questão até mesmo da melatonina ter uma comercialização muito fácil, gente, meu amigo foi para os Estados Unidos e comprou. Você vê que o paciente já chega usando uma dose absurda de melatonina, né? O paciente que usa 10 miligramas por dia, 5, e que já não está funcionando. Então, assim, a gente já pega paciente que já está acostumado, já está saturado. Então, é muito difícil você agir. Então, hoje em dia eu prescrevo pouquíssimo, muito pouco. Mas gosto dela, se bem empregada, né, associada a outras suplementações, outros fitoterápicos que melhoram a qualidade de sono também. Bacana. Modulação intestinal. Modulação intestinal também extremamente importante, faço bastante nos pacientes, até porque a grande maioria, né, quando a gente faz o teste genético, né, teste de intolerâncias, aí a gente vê muito mais nitidamente que como a alimentação, não inadequada, né, mas às vezes inflamatória para o paciente prejudica a microbiota, né, e aí a pessoa chega, olha, eu vou te falar, mulher, principalmente a grande maioria, é constipada e isso afeta totalmente questão de perda de peso, porque uma flora intestinal tóxica, né, ela dificulta muito a absorção de nutrientes. Não é a mesma coisa. Então, quando você pega os exames laboratoriais,
está tudo alterado. E são medidas muito simples. É melhorar a inflamação, dar uma limpada na dieta, tirar o máximo de produto industrializado, que é algo que eu venho fazendo com frequência, né? Eu e minha nutricionista, a gente tem feito muito isso com pacientes. Tem paciente que às vezes está fazendo a dieta direitinho, mas tem muita coisa industrializada, muita barrinha de proteína, muito whey, não que eu seja contra, mas assim, a pessoa deixa de comer para suplementar e comer barrinha de proteína o dia inteiro. Aí você vê que a pessoa não tem resposta. Esses dias mesmo teve um paciente nosso que ele começou a fazer dieta, mas só estava fazendo suplemento. Ele começou a falar, nossa, eu tô com muita diarreia, tô me sentindo mal. Eu falei, meu Deus, meu menino treina, faz dieta, o que está acontecendo? Aí até prescrevi uma modulação intestinal, ele começou a ter uma melhora, mas ainda assim não estava do jeito que a gente queria. Eu falei assim, vamos fazer diferente? Vamos tirar tudo que você está fazendo aí, deixar suplemento uma vez ao dia só. Eu coloquei glutamina, também enzimas digestivas, o menino virou outro. Melhorou muito a função intestinal dele. Um exemplo claro, né, de como funciona. E vários também pacientes que a gente falou, ó, vamos colocar isso, suplementação, beber mais água. E aí pessoas que iam no banheiro uma vez por semana estão indo todo dia. E perdendo peso, né? Sentindo menos cansaço, menos fadiga. Então a modulação intestinal ela é imprescindível. Tem que fazer em todo mundo. Tendo ou não tendo, a gente faz. E suplementação alimentar, de um modo geral, assim, o que faz parte do seu dia a dia? Suplementação e formulação magistral. O que faz parte do meu dia a dia? Bom, de suplemento, eu sou muito básico para prescrever suplemento, sabe? Que eu gosto. O whey protein, né? Porque para mim é uma fonte de proteína super fácil, né? Para quem é vegano, proteína vegetal. Até mesmo que uma das grandes dificuldades das pessoas é em bater a meta de proteína. Isso eu até brinco, né? Eu uso um termo assim, paciente proteinofóbico, que não quer comer proteína ou não consegue. Porque a proteína ela é um nutriente mais difícil de obter. Você tem que comer o frango, tem que fazer o ovo. Então o whey é uma fonte muito fácil. Então a gente inclui para grande maioria. A gente inclui, mas também tem o cuidar. Moderação e principalmente escolher uma marca legal, uma marca que não tenha tanto aditivo químico. Às vezes, por exemplo, se o paciente for intolerante à lactose e não tomar um whey isolado, ele vai ter problema, né? Ou esses com muito corante, reclama que tem gases, né? Então, gosto muito de whey protein, gosto muito de creatina, né? Para aumento de força muscular. Glutamina eu tenho feito bastante, mas mais pela modulação intestinal, não por imunidade e não por impedir catabolismo muscular, porque isso é muito controverso, que ela realmente cause, né? E em relação à prescrição magistral, fitoterapia eu gosto bastante, óbvio que é associado, dependendo muito do caso, né? Que se for um paciente que tem um quadro muito grave de ansiedade, só fitoterapia geralmente não resolve. A gente precisa associar algum fármaco mesmo. Mas, no geral, eu gosto bastante de 5-HTP, coenzima Q10, magnésio, mas o que eu gosto? Rhodiola rósea, picolinato de cromo, tudo isso eu prescrevo bastante. Eu vi lá que na sua bio você colocou lá, emagrecimento e hipertrofia, né? Sim. A gente falou sobre estilo de vida, qualidade de vida, né? Estilo de vida, emagrecimento. E a parte da hipertrofia, como é que é o... Você trabalha com atletas, é isso? Ou pessoas... Pessoas comuns, alguns atletas também. Agora está começando a aparecer mais atleta, mas no geral são mais pessoas comuns que querem ganhar massa muscular. Eu falo que hoje em dia, o que todo mundo quer? Perguntar para o paciente, o que você quer? Todo mundo vai falar a mesma resposta. Eu quero ganhar massa muscular e perder gordura. Default, né? Resposta default. Todo mundo fala isso. Às vezes eu já olho para a cara dele, a pessoa já acha que eu vou saber a resposta. Eu quero ouvir da sua boca. Eu quero isso, quero ganhar massa muscular e perder gordura. Ou então ganhar massa muscular sem ganhar gordura. Então eu gosto muito dessa área, né? Eu já vivo isso há muitos anos, né? Antes mesmo de decidir pela especialidade, eu já gostava de treinar, de fazer dieta, e aí a gente vai só aprimorando isso, né? E a gente conseguir mudar a vida da pessoa, fazer ela colocar em prática, eu acho muito legal. A pessoa que toma gosto pela coisa. Quais que eram os seus médicos de referência? Quando você... Eu ia perguntar isso. Ah, é mesmo? Legal. Quando você foi para medicina, quem você se espelhou assim? Você falou, cara, esse cara é bom, queria ser igual. Olha, quando eu fui para medicina eu ainda não tinha, né? Mas quando eu comecei a especialização, tem vários que eu gosto, né? Dr. Guilherme Corrad, que eu trabalho com ele, é um deles. Paulo Musi, sou muito fã do Paulo Musi, gosto muito do Dr. Gabriel Almeida também. Mas quem?
Tem o Dr. Arthur Rasqueri, gosto bastante. São os que eu mais gosto. Acompanho eles sempre. Legal, legal. Ô Diego, e você tem alguma opinião, faz parte do seu dia a dia algumas práticas integrativas, tipo ozonioterapia, aromaterapia, ou enfim, alguma coisa do tipo? Não, essas eu não. Já vi um pouquinho, já tive alguns estudos, mas não fazem parte da minha prática. E só uma outra curiosidade, assim, a gente hoje falou também sobre espiritualidade, né? Você tem alguma opinião sobre isso, sobre a associação da espiritualidade, da fé, não necessariamente de uma religião, mas da espiritualidade mesmo, da associação dela à saúde? Tem alguma opinião a Olha, respeito? tenho, com certeza. Eu acho que é fundamental você crer em algo, né? Não, como você falou, uma religião específica, mas a questão da energia mesmo que isso te transmite, né? Porque a gente precisa ter fé em alguma coisa, né? E isso acaba fazendo a gente ter uma conduta mais certeira, né? A gente ter metas, a gente conseguir identificar nossas falhas e querer evoluir. Eu acho que se a gente não tem especialidade, espiritualidade, confundi. Acho que se a gente não tem uma espiritualidade forte, a gente não pensa em evoluir, né? E você não querer evoluir é uma coisa muito ruim, uma coisa que deixa você travado na vida. Então é muito importante você, qualquer que seja a sua crença, você ter lá um horário do dia para você parar, para você agradecer, refletir, ver o que você quer melhorar, ver como você pode melhorar como pessoa. E isso afeta totalmente a saúde. Você dissipar qualquer tipo de energia negativa que você tenha com você. Porque energia negativa, isso acaba, né? Isso a pessoa pode somatizar isso, acabar tendo manifestações de saúde. E eu acredito plenamente nisso. Muito legal. Tem mais alguma colocação, Gu? Não, pô, achei fantástico, um bate-papo muito legal. Boa, a gente está Legal mesmo. se aproximando aqui de uma hora Também de gostei bate-papo. bastante. Desculpa as falhas aí, tem hora que a gente gagueja, né? Imagina. Mas faz parte, né? Imagina, faz parte. Só queria te agradecer, então, Eu Diego. que agradeço a oportunidade aqui, adorei o papo. Espero que tenhamos mais. Vamos fazer mais. Valeu. Obrigado, Diego. Valeu, gente. Obrigado. Show.